Bom, no vídeo de hoje eu quero responder aqui umas perguntas para vocês sobre que vocês me perguntaram, né, de notícias do mercado da bola aqui do Cruzeiro e algumas opções de mercado pensando, por exemplo, na temporada de 2023. Todo mundo sabe que o Cruzeiro está muito próximo de confirmar esse acesso e eu pedi para vocês deixarem algumas perguntas em nome de sugestões. Eu quero responder algumas aqui nesse vídeo, como por exemplo do Ganso, do Diogo Barbosa, algum atacante, o Pedro Henrique do Internacional, será que poderia ser uma boa opção? Análise de alguns jogadores, eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal, caso seja a primeira vez que você esteja assistindo aqui um vídeo do Cruzeiro News. Se quiser se inscrever também, estamos bem perto de chegar a essa marca de 100 mil inscritos, hein? Falta menos do que 65 mil. Zoeira à parte, estamos quase chegando aqui a 35 mil no canal. Conto com a ajuda de vocês, falta menos do que 20 para chegar a esse número. Então, caso não seja inscrito, aproveite aqui embaixo para se inscrever, tá? Só antes de darmos sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado para vocês da Robotip, onde assim, se eu te dissesse que por apenas R$50, você poderia ter um software e um robô para apostar por você, você acreditaria em mim? Essa aí é a proposta da Robotip, onde por lá você vai poder, por exemplo, apostar, esse robô, né, vai mandar para vocês o relatório e você vai só copiar, né, e esse robô vai apostar por você, ter uma boa odd, por exemplo, de uma boa cotação de cobrança de falta, escanteios, vitórias de determinadas equipes, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês dar uma olhada, tá? Só lembrando que você vindo aqui pelo nosso canal, pelo Cruzeiro News, você vai ter 20% de desconto nessa sua compra, nesse QR Code ou também nesse primeiro link abaixo na descrição do nosso vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, vamos começar aqui com a primeira pergunta, que é do TPO Sports. Ele perguntou o seguinte: o Tony Anderson seria uma boa para o ano que vem na Série A? Valeu demais, TPO, um abraço para você. Caso você tenha alguma pergunta aqui, seja de análise de algum jogador, desempenho, pergunta, dúvida de alguma coisa aqui relacionada ao clube, deixa aqui embaixo, porque deixe seu nome também, tá? Porque eu vou responder aqui para vocês e vou mandar um salve para a sua cidade. Sobre o Tony Anderson, ele tem hoje seus 24 anos de idade, atleta que teve passagem nas categorias de base do Cruzeiro e atualmente está emprestado ao Curitiba na disputa da Série A. Vocês vão lembrar que o Cruzeiro emprestou ele para o Grêmio lá na temporada de 2018 e foi uma besteira gigante, né? Se não me engano, foi a multa rescisória de R$700 mil para o Grêmio, que pagou sorrindo. Ele fez naquele ano 32 jogos, 5 gols e uma assistência, foi muito bem, foi comprado e logo depois repassado por empréstimo ao Atlético Paranaense em 2019. Por lá jogou bem, razoável, né? 27 jogos, 4 gols e 5 assistências e o Red Bull Bragantino comprou ele por algo próximo de 22 milhões de reais, de acordo com o Goal. E na última temporada 2020, pelo Red Bull, apenas 16 jogos, 1 gol e 2 assistências. E depois foi emprestado. Primeira vez para o Bahia, ano passado na Série A, 22 jogos, 1 gol e 2 assistências. E nesse ano pelo Curitiba, ainda não marcou nenhum gol, mas tem sido titular, 27 partidas e 6 assistências. Números até que ok, porque nem só de gols, né, vive um atacante. Ainda mais sendo um meio campista, um ponta, 6 passes para o gol, eu acho um número assim bem interessante. E ele pode jogar assim tanto de um meio ofensivo quanto também de centroavante, apesar de que na base aqui do Cruzeiro ele jogava mais como meio ofensivo, né? Naquele ano ali de 2015 até 2017, quando jogou pelo Cruzeiro, no total na base ele fez apenas 6 partidas pelo time sub-20 e nenhum gol marcado. Na minha opinião, pro ano que vem, ele poderia ser uma alternativa para um banco de reservas. Não acho que ele chegaria com status de titular, até porque não teve números absurdos, né, nessa passagem pelo Bahia e pelo Curitiba. Mas quem sabe ele não possa ser uma alternativa igual o Bruno Rodrigues, por exemplo, que chegou vindo de empréstimo da Tombense, depois de uma passagem bem discreta pelo São Paulo, um futebol interessante em Portugal. Eu acho que pode ser, quem sabe, uma alternativa por empréstimo sem grandes custos. E você, o que acha do Tony Anderson? E você aprovaria essa volta dele ao Cruzeiro, quem sabe, na próxima temporada? Mais uma pergunta aqui, no caso do Valdei Costa, ele que perguntou, o que você acha desses nomes? O primeiro, Pedro Henrique do Internacional, e o outro para o Thales Magno, ex-Vasco. Falando do Thales aqui, eu acho bem improvável, tá, dele voltar para o Cruzeiro, então eu nem vou responder muito do Thales, valeu aí pela pergunta, mas é porque ele foi comprado por quase 45 milhões de reais recentemente, não deve sair tão cedo da equipe dos Estados Unidos, que pode chegar até um valor de bônus, né, para o Vasco superior aos 75 milhões de reais. Então, bem improvável que ele volte ao Brasil nos próximos 5, 6 anos. O Pedro Henrique do Internacional, que é um ponta direita, ponta esquerda, 32 anos, que eu fui no jogo do Internacional, eu estou viajando aqui pelo Brasil, estou em Porto Alegre agora, e foi muito bem no jogo contra o Fluminense, vitória por 3-0 do Inter. O Pedro Henrique que voltou ao futebol brasileiro depois de muitos anos.
E para você ter uma noção, nesse ano pelo Internacional, 22 jogos, 5 gols e uma assistência. Esses números apenas no Brasileirão, tá? Bons números aí. E ele jogou muito tempo no time no Sivasspor, da Turquia. Numa temporada inteira ele fez 30 jogos, 8 gols e 3 passes. Jogou no PAOK da Grécia, jogou também no Rennes da França, no Zurique lá da Suíça, e sempre com números interessantes, né? Jogador assim que voltou ao Brasil depois de mais de 10 anos fora e está tendo um desempenho interessante. A grande questão é que ele está jogando bem pelo Internacional, já está com 32 anos, então eu acho mais provável ele jogar bem ali essa reta final de carreira, mais uns 2 anos no Internacional, e depois disso, só se acabar o contrato, ele não quiser mais continuar na equipe, aí quem sabe sugerir uma alternativa. Mas o Ronaldo não está contratando jogadores com mais de 32, 31 anos, então acho que o Pedro Henrique bem provável. E você já viu algum jogo aí do ponta que atualmente está fazendo muito sucesso pelo Internacional? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Mais uma pergunta aqui é no caso do Hudson. Muito obrigado aí, Hudson, pela sua pergunta. Ele perguntou o seguinte: só eu que acho o Ganso parecido com o estilo do Paulo Pesolano? Eu já vi essa pergunta algumas vezes, tá? Eu lembro que o Ganso já foi especulado aqui no Cruzeiro 2 vezes, em 2020 e também em 2021 e também em 2019, tá? Se eu não me engano foi 3 vezes aí que o Ganso já foi especulado no Cruzeiro. 2019 quando o Arrascaeta deixou o clube e ele estava interessado em voltar para o futebol brasileiro. O Ganso, que já tem aí seus 32 anos de idade, está vivendo o melhor ano dele no Fluminense desde quando ele voltou, com o técnico Fernando Diniz, que tem características parecidas e com o do trabalho do Paulo Pesolano. Então por lá ele tem rendido muito bem, 42 partidas, 7 gols e 7 assistências. O último ano dele com o Fernando Diniz foi em 2019 também. Aquele primeiro ano dele interessante pelo Fluminense, 47 jogos, 5 gols e uma assistência. Porém, em 2020 e 2021, ele fez nesses 2 anos, né, apenas 55 jogos, com 4 gols e 4 passes, praticamente em um ano no meio da temporada agora de 2022, ele já fez o número que ele teve no 2020 e 2021. Então, você vê aí o desempenho do Ganso, que eu acho ele um bom jogador, mas se ele não for o cara da equipe, o titular absoluto, ele não é um cara fácil de ser bom de grupo, né? Não é fácil de lidar, até por conta de ter começado muito jovem, cedo ali no Santos. É um atleta extremamente valorizado que não vingou na carreira como poderia, né? Tudo bem que o jogador está extremamente rico, é uma coisa assim que... tudo bem, né? Uma coisa, ele não teve o sucesso esportivo que era de se imaginar de ser igualzinho o Neymar, tá? Ele era pra ser igual o Neymar, o Kaká. Mas tudo bem, já tá com uma vida muito bem garantida, porém não é um cara fácil de lidar por conta de ter um nome, né? O Paulo Henrique Ganso e tudo mais. Isso é uma coisa que eu não traria de nenhum jeito um jogador assim pro Cruzeiro, tá? Porque muito complicado. Se ele for para ser o 10, o camisa 10, o Paulo Pesolano gostar muito dele, aí dá certo. Eu acredito que dê certo sim. Mas aí começa a surgir um outro jogador, ele fica 1, 2, 3 jogos no banco de reserva, você vai ver que vai dar um trabalho gigantesco. Inclusive já teve discussão, né, dele com alguns técnicos que passaram pelo Fluminense em 2020 e 2021, então eu não acho isso interessante pro Cruzeiro e nem acho que o Cruzeiro Clube Empresa deve fazer alguma contratação com um jogador com um passado duvidoso, né, ainda mais no vestiário. Eu sempre gostei do Ganso, para falar a verdade, não sei por que não. Eu comecei a acompanhar futebol em 2013, ele jogava muito bem pelo São Paulo, né, em 2014, depois inclusive foi jogar ali na equipe do Sevilha, onde eu gosto do Sevilha também da Espanha. Por lá, uma pena ele não ter tido mais oportunidades, ele ficou lá 2 anos praticamente, com apenas 32 partidas, 7 gols e 3 assistências. Jogou também no Amiens da França em apenas 4 meses, com 13 jogos e 3 passes antes de voltar para o Fluminense. Se você aceitaria o jogador, você concorda comigo, né, que o jogador muito ganso e muito complicado de lidar nos vestiários, eu não acho que seria uma excelente alternativa para o Cruzeiro, pelo menos nesse primeiro momento. E a última pergunta aqui no vídeo, que é no caso sobre o Diogo Barbosa. O Fute News perguntou o seguinte: o Diogo Barbosa poderia voltar em 2023? Valeu aí pela sua pergunta, não deixou o nome de onde é, mas valeu demais. E assim, o Diogo Barbosa, que ele também sempre foi especulado aqui no Cruzeiro, né, desde quando eu comecei a gravar vídeo, 2019, 20, 21, 22. 4 anos aí, né, sendo falado do Diogo Barbosa nessa volta dele ao Cruzeiro, e é um caso bem parecido com o do Ricardo Goulart. Só se o Cruzeiro demonstrar interesse, logicamente, só se ele não quiser que ele não volta, tá? Porque o jogador já está com 30 anos de idade, eu acho que é a última janela que ele pode ser contratado pelo Cruzeiro. E nessa atual temporada ele tem sido reserva no Grêmio. Nos últimos 4 jogos ele só jogou no jogo contra o CRB, derrota para a equipe alagoana por 2-0. Ele é o reserva na posição, 16 jogos no ano. Está na sua 3ª temporada pelo Grêmio e só foi titular em 2020
com 32 jogos e 3 assistências. Foi comprado pelo Palmeiras, saindo do Cruzeiro em 2017 por apenas 4 milhões de reais. Ele mesmo falou que não queria deixar o Cruzeiro naquela época, com um excelente ano, né? 2017, primeiro ano dele, ganhou a Copa do Brasil, foi o líder de assistências nessa posição, com 5 passes, 2 gols e 59 jogos. Eu vejo que assim, o Cruzeiro ano que vem já vai ter o Matheus Bidu e o Marquinhos Cipriano para lateral esquerda. Eu não acho que eu precise de nenhum reforço, né? Mas, por exemplo, o Marquinhos Cipriano vai deixar o clube em julho do ano que vem. E aí ficaremos de mão abanando, né? Sem nenhuma opção além do Matheus Bidu. Então, na minha opinião, quem sabe para o meio do ano que vem não poderia ser uma boa alternativa o Diogo Barbosa, porque o Grêmio não deve fazer muito esforço para a liberação do atleta, que tem um salário muito alto. Ele recebe algo próximo de 400 a 450 mil por mês, tem contrato com a equipe gaúcha até o final da próxima temporada, e eu acho que se ele aceitasse uma redução, ali uns 250 mil por mês, um contrato ali um pouco mais curto, de 1 ano e meio, por exemplo, aqui pelo Cruzeiro, acho que poderia ser uma boa alternativa chegando em junho do ano que vem, ou algo próximo a isso. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha sobre o Diogo Barbosa e essa volta, né, do atacante, do lateral esquerdo, depois aí de 3 anos no Palmeiras e mais 3 temporadas pela equipe do Grêmio. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, deixar aqui uma pergunta também, caso você queira que eu responda no meu próximo vídeo. Eu possivelmente postar aqui no domingo, tá, pra vocês, esse quadro do Pergunte ao Gustavo, Pergunte aqui ao ADM, então deixa aqui embaixo. Caso você queira me seguir no meu perfil pessoal no Instagram, eu tô viajando aqui pelo Brasil, atualmente estou em Porto Alegre, segue lá pra você ver os bastidores, né, já fui em vários estádios aqui pelo Brasil nesse ano, Gustavo.crz, tem um destaque lá só de estádio, né, pra você dar uma olhada aí por onde eu já passei, tá, só de estádios pelo Brasil. E aqui na tela final, essas 2 sugestões de vídeo para vocês, falando nesse aqui sobre o Pedro Lourenço e uma parceria com o Ronaldo Fenômeno, além também desse outro aqui sobre uma dívida gigantesca do David com o clube. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!